qual que é a diferença de um arminiano para um calvinista, né? Então eu vou tentar explicar aqui resumidamente como que essas duas vertentes, né, quais são os pensamentos principais de cada um. Bom, o que é importante a gente já destacar do começo é que o arminianismo de hoje, né, na sua maior parte, ele não corresponde exatamente ao arminianismo de Armínio. Quando eu estive na faculdade, eu tive a oportunidade de ler as obras de Armínio e nós vemos, assim, na verdade, pouca diferença entre o que pensava Armínio e o restante dos reformadores. Então, o que nós temos hoje é mais o que nós chamamos de um arminianismo remonstrante, que na verdade, são aí os discípulos, né, ou os que vieram após a morte de Armínio e que levaram o arminianismo para a direção que nós temos hoje em relação, assim, ao que a maioria das pessoas acreditam. Então ele vem dessa linha, né? Então eu vou estar falando um pouco mais sobre o arminianismo remonstrante, né? Porque, como eu disse, o arminianismo do próprio Armínio, ele tem algumas diferenças. Então o arminianismo, ele acredita que o homem, ele tem, de certa forma, uma capacidade de escolha, no sentido de uma escolha espiritual, né? Ele tem o que é chamado de um livre-arbítrio, né? Mas em relação a coisas espirituais, não apenas a coisas dessa vida. Então, o arminianismo, ele acredita que o homem, se ele for devidamente convencido pelo Espírito Santo, ele tem essa capacidade inata de entender a salvação e fazer essa escolha por si próprio, né, baseado no seu livre-arbítrio. Mas, assim, o que nós podemos dizer, né, também do arminianismo atual é que o homem, ele tem essa capacidade de buscar a Deus, mas ele também pode cair da graça, né? Ou seja, ele tem esse livre-arbítrio do começo ao fim, então ele pode escolher em certo momento abandonar a fé, né? Que já é um pouco diferente do arminianismo de Armínio, que ele não fechou essa questão, né? Ele não deixou claro se o homem podia perder a salvação ou não. Ele mesmo falou que ele não tinha uma opinião própria a respeito disso. Por outro lado, nós temos o calvinismo, né, que ele, se a gente for pegar assim, uma ideia central do calvinismo, ele está baseado todo na questão da soberania de Deus. Então, é Deus que elege, né, é Deus que abre o entendimento da pessoa. A pessoa não tem esse tal livre-arbítrio em relação às coisas espirituais, né? Ele não consegue entender isso, né? Vem lá daquela passagem de Coríntios, fala que o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito. Então ele parte desse princípio de que o homem, por si só, não tem como chegar a Deus. Então Deus precisa transformar primeiro o coração dele para que então, de certa forma, ele tenha essa capacidade de crer. E, além disso, o calvinismo, ele também crê que uma vez que Deus salva, né, que a salvação está baseada na soberania de Deus, uma vez que Deus salva o homem, ele não tem como perder mais a sua salvação. Então essa é uma diferença fundamental aí. Então o arminianismo, né, se a gente for resumir, ela está baseado, né, em grande parte na questão do livre-arbítrio do homem para coisas espirituais, enquanto que o calvinismo, na outra ponta, ele afirma que não, né, que o homem, ele só consegue exercer a sua vontade quando Deus muda essa vontade, né, quando Deus coloca ali um novo coração, e aí ele então é salvo, né, e nunca tem essa possibilidade dele perder essa salvação que foi dada a ele por Deus.